Amém, Pai do Senhor? Hoje estamos na lição número 46. O nosso texto se encontra no capítulo 48 de Isaías. Nós vamos dividir o texto em duas partes. Agora, na primeira etapa, 11 versículos e depois do 12 até o 22. Então, Isaías 48, do 1 até o 11, nós vamos ler primeiramente. O nosso título é Ao Libertar Judá da Babilônia. É o último título desse tema, que é Consolação, a grandeza de Deus. E depois, nós na semana que vem vamos para a salvação do servo Messias. E aí nós vamos começar com assuntos mais referentes a Cristo. Hoje, Isaías 48, do 1 até o 11, o primeiro versículo diz assim: Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Bom, no versículo 1 e 2, Deus fala com o seu povo da seguinte maneira: Jurais pelo meu nome, jurais pelo nome do Senhor, confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Uma vez uma mulher samaritana perguntou para Cristo: aonde que devemos adorar a Deus? É em Jerusalém ou em Samaria? Por quê? Porque o reino do norte e o reino do sul divididos. A capital do reino do norte, Samaria, tinha um templo, uma réplica do templo de Jerusalém ao reino do sul. E ela ficou com essa dúvida, porque samaritanos e judeus não se batiam. E dessa forma, ela com essa dúvida chega até Cristo e fala: onde? E aí ele diz isso aqui: em espírito e em verdade. O povo de Judá, como Deus fala aqui diretamente com o seu povo, casa de Israel, fala assim: vocês me buscam, vocês juram pelo meu nome, confessam o meu nome, mas não em verdade e nem em justiça. Deus, apesar de desde o começo trazer instruções assim bem rígidas para o seu povo, a preocupação de Deus é com o coração do homem. Não é, ele sabe que nós não temos condições de cumprir a vontade dele em plenitude. Ele sabe que desde o passado o povo nunca ia conseguir cumprir os mandamentos todos dele. Não são só 10 mandamentos, são mais de 600 mandamentos. A gente vê os 10 ali como os principais das tábuas da lei, mas tem muito mais. É só você começar a ler Levítico e você vai ver quantidade de mandamentos. Então, na realidade, Deus sabia desde o começo que o homem não ia cumprir a vontade dele, mas Ele quer um homem que busque em espírito e em verdade. Ele quer um homem que confesse o nome dele em verdade e em justiça, com o coração voltado para Ele. No versículo 2 fala: da santa cidade tomam o meu nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo o nome é o Senhor dos Exércitos. Então, estavam lá confessando, buscando no templo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas o coração estava longe de Deus. Eram idólatras, eram corruptos, tinham problemas sociais terríveis, opressão aos pobres, favorecimento a quem tinha dinheiro e tudo mais. E então o povo falava sobre o Senhor e jurava em seu nome, mas praticava idolatria. Então era aquele homem dividido, Tem um tanto da cultura dos povos estrangeiros no meio do povo de Deus. Pode passar? Do 3 até o 5, As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronuncio-as da minha boca, eu as fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram. Então, as primeiras coisas, as predições do cativeiro da Babilônia. Então aqui, falando do cativeiro da Babilônia, viria primeiro o cativeiro, depois viria Ciro e libertaria e restauraria Israel. Então essas são as primeiras coisas que ele está falando. Primeiramente o cativeiro, Então ele falou e logo ia fazer cumprir. Ia demorar uns 70 anos mais ou menos, 70, 80 anos até chegar o cativeiro da Babilônia. E aí ele fala uma coisa interessante aqui: porque eu sabias que era obstinado, na tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. O que quer dizer isso literalmente, Cerviz aqui, algumas traduções vão estar pescoço.
né? Pescoço de ferro, com pescoço com tendões de ferro, os tendões, os nervos do pescoço, né? Duro, rígido, e a testa de bronze. Falar para uma pessoa que ele tem a testa de bronze é a mesma coisa que chamar ele de cabeça dura, né? Então Deus sabe que o homem é cabeça dura, é uma pessoa teimosa, obstinada, como ele fala aqui, né? Sabia que era obstinado, era teimoso, né? Pescoço parece que é de ferro, cabeça parece que é de bronze, né? Ou seja, cabeça dura, pessoa teimosa que não ouve a palavra dele. Então, tendões de ferro, cabeça de bronze. Literalmente, um povo de cabeça dura, pessoas teimosas. Deus já estava anunciando antes para que no futuro não dissessem que quem os libertou foram os ídolos. Então, Deus já sabendo que o povo era teimoso, que o povo era insistente naquela burrice de idolatria, ele já fala até no próximo versículo assim, ó: por isso tu anunciei desde aquele tempo. Então, imagina que o povo está lá no cativeiro agora, e aí Deus falando para o povo, ó: desde aquele tempo eu anunciei isso para que não disseste, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a de fundição as ordenaram. Então, quando eles fossem para o cativeiro, eles fossem libertos por Ciro, voltassem à sua terra, para eles não caírem na bobagem de falar, ah, quem fez isso foram os ídolos, né? Porque eles adoravam a idolatria. Então, Deus já estava anunciando de antemão. Pode passar? Coisas novas, versículos 6 e 7. Já tens ouvido, olha, para tudo isso porventura não admites? Desde agora te faço ouvir essas coisas novas e ocultas que não conhecias. Aparecem agora e não há muito. Não foi anunciado tanto tempo antes. Ele anunciou naquela ocasião desse cativeiro babilônico. Ou seja, por outros profetas não foi, e nem muito antes disso não foi. Ele estava anunciando agora, por quê? Nem tão pouco antecipadamente te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado transgressor desde o ventre materno. Então Deus fala para o povo, olha, eu estou anunciando nem tanto tempo atrás e nem tão pouco antes, ou seja, muito próximo daquilo que acontecer, porque eu sei que vocês agem perfidamente, ou seja, agem com maldade, e que vocês são chamados por Ele mesmo, né, de transgressor desde o ventre materno, desde que nasceu já nasce pecador, né? Então, somente agora Deus anuncia esse cativeiro com todos esses detalhes, para que não digam que já sabiam mesmo antes disso. Então, era para eles saber naquele tempo, agora, o que aconteceria. Pode passar? Eu li o versículo 8, aliás. Aparecem agora e não há muito, antes desses dias delas, antes de dias delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia, né? É o que ele fala. Então 8 e 9, né? Deus sabe quem era Israel desde o período, a idolatria, neste período, a idolatria e os pecados lhe irritavam tanto, que decidiu poupá-los por amor a si próprio, para manter sua palavra. Então o versículo 8 que eu acabei lendo aqui, meio sem querer, né? Mas o 9 diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Então, Deus estava prolongando a paciência dele, Deus estava aguentando o espírito de tempo de idolatria, do povo ser rebelde e tudo mais, por amor da própria palavra. Porque desde o princípio Deus vem prometendo coisas a Israel, né? Deus trouxe através de Abraão uma profecia, trouxe através de Moisés, trouxe através de Davi, né? Então ele tem a sua palavra que ele tem que manter. E o povo que não é nada obediente, só irrita Deus por causa da idolatria e tudo mais, ele decide esticar a sua misericórdia até onde ele vai julgar de verdade, né? Todas as nações, não só o seu povo. Por quê? Para manter sua palavra, somente por amor à sua palavra, não por causa do povo que não fazia nada para merecer isso. Disso não resultou prata ou ainda, mas não como a prata. Então aqui no versículo 10, ele fala assim: eis que te acrisolei, crisol, né? Esse crisol, mas
disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Então o que quer dizer isso? Em duas hipóteses. No primeiro caso, o sentido é que o uso do crisol ou da disciplina, né, não produziu um prata, por isso que ele fala: eis que te acrisolei, mas não resultou prata. Então, esse é o primeiro sentido, que não produziu prata, não produziu aquilo que era necessário, o que era bom, não conseguiu extrair o que era bom do povo de Israel, mesmo provando o seu povo, né? No segundo caso, o sentido é que Deus os castigaria com uma chama ainda mais intensa do que aquela necessária para isolar a prata. Então, nesses dois sentidos aqui, ele fala depois, né? Proveite na fornalha da aflição. Então, se pensar dessas duas maneiras aqui, ó, te acrisolei, mas não resultou prata. Então, depois, proveite na fornalha da aflição. Então, Deus fez o primeiro teste para o seu povo, trouxe a disciplina e o povo não aprendeu. Agora ele vai colocar numa chama mais quente, né? Então, o primeiro caso não produziu prata. No segundo caso, agora eu tenho que te colocar numa coisa mais quente, né? Colocar numa fornalha para ver se sai a prata de você. Ou seja, Deus tem que provar o seu povo para o povo mudar, né? A prata, o ouro, esses metais nobres, eles não vêm purinho lá na natureza, né? Eles vêm com terra, eles vêm com outros metais no meio, né? Eles vêm com muitas outras coisas. Aí eles vão lá e esquenta, derrete pelo fogo, vai saindo as coisas ruins e eles vão limpando e trazendo o que é prata, o que é ouro, o que é cobre, vai extraindo, né, os lados. E também tem outros métodos químicos também que eles usam para poder encontrar esses metais aí, né, fazer a separação dos metais do que não presta. E assim era o povo de Israel, precisava para passar por um crisol, não deu, agora ia passar por uma fornalha. Pode passar. Agora nós vamos continuar com a lição aí, no final do texto, Isaías 48, do 12 até o 22. Pode começar aqui na frente? Vamos lá. Então, dá-me ouvidos, ó Jacó, tu, ó Israel, quem chamei, eu sou mesmo, sou o primeiro e também o último. Deus, ele identifica a sua eternidade aqui, né? Aí ele vai mais além, ele fala: a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, ou uma outra tradução fala, quando eu chamei, eles se apresentaram juntos. Aqui fala apresentarão juntos, né? Então algumas traduções dão uma diferença aí. Mas o que ele quer dizer aqui? Ele é o eterno, todas as coisas foram feitas por suas mãos, com a sua palavra ele fez tudo, né? A única coisa que a Bíblia fala que Deus fez com as próprias mãos foi o homem. O resto, ele fez tudo com a palavra. O sol, as estrelas, né? As outras constelações, outros planetas, né? A existência da água, da vida dos animais, de tudo que nós temos aqui na Terra e em todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele fala: eu fiz essas coisas todas, com a minha destra tudo veio existir numa vez só. Mas, né, eu sou o primeiro, eu sou o último, e o povo de Deus não me dá ouvidos. Dá-me ouvidos, ó casa de Jacó. Vocês entendem isso, né? Vocês entendem quem eu sou? Aí 15 a 14 15. Assim. Alguém abre para mim lá em Isaías 45:5. Diz assim: ajuntai-vos todos vós, ouvi, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Quem achou pode ler? Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Exatamente. Então, apesar de Deus usar a vida de Ciro, ele nunca, pelo que a Bíblia fala, ele nunca foi convertido a Deus. Ele nunca serviu ao Senhor de fato. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, mas ele não era temente a Deus. Então tem que os tributos de vitória ele dá aos deuses lá do seu país. Como eu falei naquela outra semana, faz umas 2 semanas, né, os 2 deuses lá que eu apresentei para vocês, né? Então, pode passar.
me enviou a mim. Agora, Jesus toma a palavra. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor, Deus, me enviou a mim e seu Espírito. Então agora com Cristo falando, uma palavra do Cristo pré-encarnado, né? Desde o princípio eu estava lá e agora Deus me chamou. Então, assim como Ciro era um libertador do povo de Israel lá do cativeiro babilônico, Jesus viria também no futuro para poder libertar o povo do pecado, que nós também fazemos parte desse novo povo. Então, me enviou a mim, uma referência ao Cristo pré-encarnado, que é associado aqui ao Senhor e ao Espírito, né? Ele fala, né? Agora o Senhor Deus me enviou a mim e seu Espírito Santo, oferecendo-nos um vislumbre da Trindade segundo o ponto de vista do Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento também fala da Trindade, né? Muitos acham que é só no Novo Testamento que fala de Deus Pai e do Espírito Santo. Não, aqui ele também identifica, né, um dos lugares que também identifica a Trindade espiritual, né, divina. Agora esses versículos aqui que eu li no comecinho, né, o 12, o 13, o 17 até o 19, eles têm esse mesmo tema aqui, né? Aí continuando aqui no 17 em diante, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Se a gente pensar dessa forma, o povo de Israel sempre foi um povo desobediente, né? O povo de Judá sempre um povo desobediente. A igreja de Deus sempre um povo desobediente. Se o povo de Deus andasse no caminho de Deus, se o povo de Deus desse ouvidos à voz de Deus, tudo seria diferente, né? Tudo seria diferente. Não teria essa rebeldia que tem hoje, né? Não teria essas pessoas com falsas doutrinas que tem hoje, né? Não tem essa bagunça que nós vemos, essa rebeldia, esses problemas, né, dentro das igrejas. E naquele povo lá, eles não teriam ido para nenhum cativeiro, eles não teriam guerras que eles perderiam, eles quase não teriam guerras, né? Eles simplesmente iriam andar, né, na terra de Deus que ele tinha prometido, ia levar aquele povo para poder, né, ficar num caminho só e acabou, né? Uma vida de paz, uma vida de sossego, prosperidade. É o que ele fala aqui, olha só: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. O que quer dizer isso? Continuidade. O rio, ele não para. O rio, ele flui. Então a paz dele seria como um rio, e isso é contínua, ia ser para sempre, ia ser duradoura, né? As ondas do mar também nesse sentido, a justiça como as ondas do mar, né? Uma justiça que não para, que não termina. Então a tua prosperidade seria como areia infinita, e os teus descendentes como os grãos da areia do mar, né? Os grãos da areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Então, pessoas como Saul, né, pessoas do povo de Deus, se ouvissem a voz de Deus, nunca perderiam o seu posto, nunca perderiam o seu reinado, nunca perderiam a sua paz, não seriam levados cativeiros. Então, se o homem obedecer e andar nos caminhos de Deus, a vida dele é diferente. Agora, a partir do momento que o homem começa a desobedecer a Deus, cai em idolatria, cai em problemas, né, de maldade no coração, começa a agir contra a vontade de Deus, as coisas simplesmente acontecem ao contrário, né? Até o homem aprender que ele tem que buscar Deus e tem que viver em justiça e verdade. Pode passar? Já comentei isso. 20 até o 22. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com a voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Então, remiu é libertou, redimiu, né? Então, Deus fala para o povo: agora saiam da Babilônia, né? Foge do meio dos caldeus com voz de júbilo. Mas quando vocês for proclamar o que aconteceu, dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não vai cair na besteira de falar que foram os ídolos que libertaram eles de lá,
né? Ele está sempre chamando a atenção nessa questão da idolatria para o povo, porque era uma coisa que estava incomodando muito a Deus, né? Não padeceram sede quando eles os levavam pelo deserto. Então, era um caminho muito longo, são 1.400 ou 1.500 quilômetros de distância de Israel até chegar lá na Babilônia. Então, nem sede eles padeceram no deserto, quando eles foram levados para lá, e nem quando voltaram de lá também, né? Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Então, lá no deserto, lá em Israel, lá no Egito, nos desertos que eles passaram, Deus nunca deixou o povo passar sede, fome, nada disso. Ele fez até água brotar da rocha. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então, para quem é desobediente, para quem age com maldade, para quem é arrogante, para quem é perverso, não há paz, diz o Senhor. Deus não permite a paz. Amém? Então, o povo é exortado a aproveitar a oportunidade oferecida pelo decreto de Ciro para deixar a Babilônia. De outra forma, não experimentariam a paz. Tem esse detalhe ainda, né? Tem uma coisa, meu povo de Israel era tão desobediente, tão teimoso, os maiorais lá, achavam que eles sabiam tudo. Eles quiseram ungir um rei para eles. Eles quiseram escolher o rei para dar para Samuel ungir. Não escolher Deus. E ainda quiseram dar presente para Samuel, né? Para que Samuel ungisse aquele. Bajular, né? Subornar. Samuel falou: você leva o teu presente com vocês, porque certamente quem escolherá o rei de Israel é Deus. Não, é que nem o povo fala, chega de Timor e ainda quer sentar na janelinha, né? Então, gente, quando eles foram libertos por Ciro, lá da Babilônia, tem esse detalhe. Eles não foram obrigados a voltar para a terra deles, voltava quem queria. E sobrou pouca gente, e muitos ainda não voltaram. Quando libertou deles, alguns foram para o Egito, outros ficaram na Babilônia e outros voltaram. Então, quem é perverso, quem não obedece a Deus, e Deus está dando oportunidade, esse aí não tem paz, né? Então Deus manda o seu povo: olha, vai para lá agora, estou mandando vocês para lá. E muitos ficaram lá na Babilônia e outros foram para o Egito. Então, quem é desobediente a Deus, vai no caminho. Escolheu o capitão da guarda, já era o comandante do exército, para ser rei.